de Inhumas. 9h05. Começa agora a Mesa da Justiça, na Rádio Educativa FM 87,9, com Daiana Martins. Só para quem tem fome e sede de justiça. Um programa que vê a justiça além das lentes de um tribunal. Qual sentença vamos proferir hoje? Você condena ou absolve? Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Eu sou Daiana Martins e nós estamos aqui para mais um programa Mesa da Justiça. Sejam muito bem-vindos. O pessoal que também está nos acompanhando pelo Facebook, ao vivo, pelo nosso Instagram também. Sejam bem-vindos para mais um tema socialmente relevante e hoje em especial um tema que dói muito, né, falar sobre ele, mas eu acho que é importante trazer luz. E nós vamos falar sobre as vítimas do amor. Será que é amor? Onde está a justiça em um país que mata as suas mulheres? E eu convidei, Deus trouxe para essa mesa. Eu acho que o convite nem é meu, o convite é do Senhor. E Ele colocou aqui nessa mesa pessoas que têm lidado, estão à frente, né, do combate à violência doméstica, aqui em especial na nossa cidade de Inhumas. Nós estamos aqui com a vereadora Josi Militão. Pode dar as boas-vindas para os nossos ouvintes, Josi. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, doutora, com meu colega da Polícia Militar também. E é uma grata satisfação, né, poder contribuir de alguma forma com a nossa experiência de trabalho e com o nosso pensamento sobre esse tema tão importante e relevante para a sociedade e que a gente precisa, sim, estar discutindo, levantando novas possibilidades para poder desenvolver políticas públicas e também na área da questão da segurança pública. O que a gente pode melhorar nesse sentido, né, cada dia mais. Também estamos aqui com o Tenente Carlos, que tem estado à frente aqui no combate à violência doméstica na região, né, Tenente? Pode se apresentar e cumprimentar nossos Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui participando dessa conversa sobre violência doméstica, um tema sensível, um tema de difícil enfrentamento operacional. De repente a gente vai aqui no dia de hoje apresentar algo sobre questões operacionais, de como é que nós lidamos com isso e a importância das parcerias das mais diversas. Então espero que tenhamos uma manhã abençoada aqui de diálogo sobre o tema. Que bom, que bom. Eu falei com a Josi semana passada e a intenção nossa era de fazer essa conversa na quinta da semana passada. E, enfim, por causa de agenda, a gente teve que agendar para hoje, mas foi assim, eu fiquei tão impressionada, impactada, porque na hora que eu fui buscar estatísticas da semana, nós encontramos, assim, casos que me impactaram de uma forma, assim, que eu fiquei assim, muito sensibilizada, porque, assim, vários casos emblemáticos, já nacionais, inclusive. E eu vou relatar alguns nomes de mulheres aqui, porque em uma semana nós tivemos quase 5 mulheres que foram provavelmente vítimas, né, de feminicídio. Nós temos aqui dia 7/12 a Jéssica de Nascimento, foi, ao que tudo indica, foi um PM de 40 anos, tenente. Que tragédia, né? Dia 9/12, no Rio de Janeiro, um homem assassinou a própria suspeito, né? A gente tá só faz de investigativo, mas suspeito de assassinar a própria companheira, a mãe dos 3 filhos dele, a pedradas na cabeça. E aí, dia 5/12, nós também tivemos um registro aí da Maria de Lourdes, de 25 anos, uma soldado, que também provavelmente, ela é cabo do Exército, lá em Brasília. Dia 9/12, um homem arremessou uma mulher, provavelmente sua namorada, do 10º andar de um prédio, a Maria Catiana. E no Rio Grande do Norte, aqui nós temos uns... na verdade, me despertou fazer essa live pela situação da Tainara Souza, né, que foi aquela vítima do Igor,
que teve as pernas mutiladas. Ela foi atropelada no dia, agora finalzinho de novembro, e arrastada por quase 1 quilômetro debaixo do veículo. Então, assim, são cenas grotescas, né? Uma situação que a gente fala, meu Deus, o que esses homens estão fazendo com as suas mulheres no nosso país? Mas nós vamos aqui para uma origem, né, da lei. Então, onde que a gente, como instituição, a princípio, onde nós estamos, Josi? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, assim, sobre Sim. a Maria da Penha, esse histórico? Você tem vivido esse enfrentamento também, até como policial civil, né? Sim. Que você atuou. Fala um pouquinho da sua experiência nessa área. Então, eu sou policial civil há 20 anos, sou escrivã de polícia e eu entrei em 2005. Em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha. Esse nome é em virtude de uma vítima de violência doméstica que lutou por anos para que a justiça fosse feita. Porém, ela também se tornou cadeirante em virtude dessa violência sofrida. Então, a lei foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006 e representou um avanço muito grande no legislativo no enfrentamento dessa violência doméstica. Por quê? Até então, os crimes de ameaça, lesão corporal praticados contra as mulheres eram crimes como menor potencial ofensivo. Ou seja, registrava-se a ocorrência, aí era encaminhado para o juizado especial e depois fazia-se a transação, onde era estabelecido a penalidade como cesta básica, com aplicação de multa e tal. Então, já representou um avanço muito grande. Mas, depois disso, nós tivemos várias outras leis que foram fechando o cerco, né? Como a questão da importunação sexual, em 2018, se eu não me engano, o feminicídio, em 2015, que vem em 2015, né? E várias outras que foram, né, fechando esse circo. Só que o que acontece? O que eu penso? Essa questão da violência doméstica, ela vai além da questão penal, institucional. Ela alcança uma questão social. Por quê? No meu ponto de vista, há tem algum tempo que as mulheres vão cada dia mais se empoderando mais, ficando cada vez mais independentes, senhoras de si, e tendo a consciência de que elas precisam de um companheiro de verdade, elas não necessitam dele para viver. E eu acredito que os homens não acompanharam esse processo. Então, eles têm dificuldade de entender essa nova fase, nova mulher, e alguns, infelizmente, muitos ainda, se veem no direito se sentem donos e não conseguem admitir a vontade dela de querer ou não estar nesse relacionamento. A voz de decisão. Né? A voz de decisão. Então, é isso. Interessante que esse registro que você faz da Maria da Penha, que na verdade o crime dela, ele acontece lá na década de 80, né? Sim. Essa mulher estava dormindo, pelo que eu vi dos registros, ela estava dormindo e o companheiro, o esposo, ele chega atirando nela, deitada, e ela fica paraplégica. Não bastasse isso, quando ela volta do hospital, ele tenta eletrocutar ela debaixo de um chuveiro. E essa mulher, ao que consta, o processo dela corre quase 19 anos e ela lutando por uma justiça. E a justiça não veio. E quando ela se depara com a situação, ela começa a fazer uma movimentação. Então, assim, ela é uma vítima que se posicionou para mudar essa realidade, né? E ela vem denunciando o nosso país, o Brasil, inclusive, nas organizações internacionais de direitos humanos. E o Brasil vem a ser condenado. Olha que interessante, né? Por que condenaram o país? Por negligência, né? Por omissão, por estar permitindo que mulheres ainda morressem de formas tão cruéis, né? E aí só vem com essa resposta lá para 2001, igual você falou, que aí a lei vem promulgada mesmo só em 2006, uma das melhores leis que a gente, assim, que tem relatos que é dos melhores do mundo, né, em termos de técnica e redação, né, de intenção. E só que ela não resolve, como a Josi falou, essa lei, apenas essa lei que vem restringir, vem trazer direitos e proteção, ela não consegue ainda
trazer uma proteção mais eficaz, né? Sim. E aí vem depois uma alteração no Código Penal referente ao feminicídio. Né? Até ontem eu falando com meu esposo, aí ele falou, mas aí já não é o homicídio? Falou, mas o homicídio é generalizado. Então, assim, precisou olhar para essa dor de uma forma direta, né, de uma forma mais expressiva, para que a sociedade reconhecesse que realmente existe um problema de identificação, né, do gênero. Isso. Então, quando a gente vê essa nova lei introduzindo o feminicídio, né, e a tentativa dele, enfim, que aí o tenente vai nos colocar aqui a par também de como que está a nossa sociedade hoje aqui em Umas nessa situação, tenente, a gente vai ver que essa lei, ela tenta, de uma certa forma, punir, né, de uma forma mais severa esses agressores. E aí, tenente, eu gostaria de saber, assim, o que é esse operacional hoje que nós temos, né, do sistema, pelo menos aqui na nossa realidade local, como que é esse operacional hoje para evitar essas tragédias, né? Antes de iniciar a fala em relação à parte operacional, gostaria só de aproveitar a pergunta que foi feita para a colega, para a Josi, em relação à Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, e que teve 16 alterações vinculado à lei e as demais legislações vinculadas ao tema de 2016 para cá. Ou seja, a agenda de violência doméstica relacionado ao processo legislativo, com as reformas legais, com as alterações que nós tivemos, são significativas. Importa dizer que isso não é uma agenda de determinado governo, nem governo A, nem governo B. É de governo. Então, nós pegamos de 2016 para cá, nós temos várias alterações. Inclusive, a principal delas, a mais recente, em outubro do ano passado, quando todos os crimes, todas as infrações penais, que aí a gente coloca crimes e contravenções, nós temos várias contravenções cometidas no contexto de violência doméstica, principalmente a vias de fato, passou a ser de ação pública incondicionada. Então, isso é muito importante. Tá, esclarece esse fato. Ou seja, não depende da vítima para poder o Estado agir. No meu início de carreira, a gente ainda ficava, minha senhora, esse moço bateu na senhora, ele te espancou, não, mas eu quero tirar. Isso, então o Estado hoje, ele não precisa dessa representação dela para que a gente possa atuar. Hoje todos são de ação, não existe mais nenhum, inclusive por isso não se pode confeccionar o TCO. Não se pode mais, mesmo para as contravenções, não se mais pode fazer. E em consequência disso, sim, no caso de ainda estar no período de flagrante, o autor, ele é autuado em flagrante, independente. Então, ele pode ter cometido uma via de fato, com a pena mínima. E aí, essa pessoa vai ser autuado, sim, e vai comparecer em audiência de custódia. Agora, muitos não entendem justamente isso. Na audiência de custódia, o juiz ele vai avaliar, e essa pessoa pode ser, sim, ter uma liberdade provisória, que não deixa de que vai haver uma punição. Né? Aí, em todo o processo, vai encaminhar. Operacionalmente, eu gostaria de apresentar o caso de Umas, como eu estou à frente da atividade aqui em Umas desde setembro de 2024, ou seja, 14 meses, nós tivemos um aumento significativo. Estou apresentando o caso de Umas, porém é um caso que é geral, no Estado e no Brasil. Nós tivemos aí um aumento, por exemplo, quando eu assumi o núcleo, na época, nós tínhamos 109 mulheres assistidas com medidas protetivas, ou seja, mulheres que foram até o judiciário e conseguiram a medida para serem protegidas pelo Estado através do Batalhão Maria da Penha, que vai fiscalizar e acompanhar o cumprimento dessas medidas. Então, nós tínhamos 109. Hoje, nós temos 280. Em Umas nós temos 280 mulheres assistidas.
por nosso batalhão. 180 mulheres com medidas em andamento, em vigência, e nós temos 180 mulheres que pediram revogação. Tudo isso é significativo. Por quê? Merece estudo, merece atenção. As mulheres que têm andamento e as mulheres que pediram revogação. Por que pediram? Cessou o risco? Sim. Separou, sumiu, o homem ou de repente reconciliou, reconstruiu e assim por diante. Sim. Então, estatisticamente, parece que no Brasil, ao que eu apurei, 100 mortes em média, né? Não só registro de pedido de medida protetiva, mas 100 mortes no mês no Brasil. É um dos países que maior índice de feminicídio. Eu vou apresentar aqui o que nós temos no Estado, assim, para a gente tentar trazer para uma realidade mais próxima. Os 3 últimos anos nós tivemos 56 feminicídios. Hoje, nós estamos com 54 feminicídios em 2025. Então, ano passado nós tivemos 56, no ano anterior 56 também, e hoje nós temos 54 feminicídios. Deus abençoe que não tenhamos mais nenhum até o ano sem nenhum. Mas, no próprio Estado, nos últimos 10 dias, nós tivemos alguns casos de feminicídio, inclusive o caso aqui em Nova Veneza. Então, fala um pouquinho para nós. E esse caso de Nova Veneza, eu gostaria de apresentar ele como significativo para vários outros, representativo para como vários outros. Porque a gente tem um cuidado de saber, essa mulher já era assistida, essa mulher tinha algum registro de violência doméstica, ela já procurou uma delegacia da Polícia Civil, ou já procurou a Polícia Militar, ou seja, ela já procurou ajuda em relação a esses quadros de violência. E aí, conversando com o colega responsável pelo município, me falou o seguinte: nós nunca imaginávamos que esse cidadão iria cometer esse fato, porque além de cometer o feminicídio, ele tentou o suicídio também. Que é muito comum. Que é muito comum nesses casos. E aí entra algo que acho que a gente vai mais à frente estar falando sobre isso, mas já vou adiantar um pouco. Quem são esses homens que praticam violência doméstica? Quais são os programas que nós temos voltado para esses homens? Por quê? Então, é uma situação muito específica de nós pensarmos em proteção à mulher e também de como lidar com esses homens que têm. Não só a ideia punitivista, mas a ideia de que como vamos tratar, porque isso é uma porque a princípio é o que a gente falou, assim, a ideia é tratar a mulher, acompanhar, pôr ela mais forte, empoderada, pôr ela, né, dona de si e tal. E o homem? Qual o programa? Porque, por exemplo, para as mulheres, a gente já tem alguns programas e a gente já tem o conhecimento de alguns. Por exemplo, só apresentando um relatório que nós fizemos agora recentemente. Essas mulheres, quem são essas mulheres de Umas? Primeiro, violência doméstica não escolhe classe. Não tem classe. Na verdade, a classe A e B são mais... Não tem classe. Acometidas, né? Questão de cor. Em Umas, em torno de 30% são brancas. Em torno de 70%, 70% são pardas. E em torno de 4%, 5% são mulheres pretas. E aí vai depender de como você associa isso. Pelo IBGE, as mulheres negras, elas comportam as mulheres pretas e as mulheres pardas. E aí você teria um maior número. Sim. Agora, o que é significativo nisso para mim? A minha percepção é que nós temos uma quantidade de mulheres. Aí a gente também apresenta quem são essas mulheres, qual a escolaridade delas, como que elas estão no mercado, o nível de consciência, e assim por diante. Então, o principal ponto, violência doméstica não escolhe classe. Aqui nós temos advogadas, aqui nós temos farmacêuticas, biomédicas, empresárias. E aí, os ambientes que nós temos de maior proteção, Centro, Vale das Goiabeiras e assim por diante. Então, a gente tem que desmistificar isso em relação a essa situação de quem são essas mulheres. E agora também a gente tem que se preocupar quem são esses homens e como nós vamos lidar com essa situação.
Josi, e a sua experiência, assim, como civil, você já se deparou com algum caso que você acha interessante? Então, vários casos, né? Vários, né? Só que cada uma tem uma particularidade, mas em sua grande maioria, a mulher, ela vive essa situação de violência por vários anos, até que ela não consegue mais estoura e vai. Mas quando você vê, ela tem 20 anos que ela está sendo agredida, ou senão ela fala que o agressor, o companheiro, o marido, o namorado, só agride ou pratica qualquer outro tipo de violência. Quando está bêbado, aí você pergunta qual que é a frequência. Final de semana, todos os dias. Aí você já vê que ela, né? A agressão é diária. Agora, voltando ao que o tenente falou, né, sobre a importância da lei no momento que ela tira a autonomia da vítima e parte a polícia, né, no caso, a gente tem que... O Estado de prender em flagrante, independente da vontade da vítima, foi importantíssimo. Por quê? Infelizmente, eu tive a infelicidade de atender uma ocorrência, uma situação de flagrante, lesão corporal, na época não existia a lei, e durante a lavratura do flagrante, a vítima desistiu. Desistiu porque a família do companheiro estava lá na parte externa da delegacia e aquela pressão toda, ela desistiu, mas com aquela narrativa, ele vai mudar, ele se arrependeu, parará, parará. E aí nós, então, colhemos o termo de desistência, ela assinou. Quando ela saiu da delegacia, ele praticou o homicídio. Então, assim, ficou todo mundo muito tocado, eu fiquei também demais, por pensar que estava ali, a gente tinha a condição de poder agir e, infelizmente, por vontade dela, ela desistiu e acabou acontecendo dessa forma. E o que aconteceu depois com o processo desse homem? Provavelmente, na época, ainda se reconhecia a legítima defesa da honra, né? O crime passional com a diminuição aí de alguma pena. Sim, né? Eu escuto relatos também de vítimas, de mulheres que se sentem constrangidas durante as audiências. Sim, porque a revitimização. A famosa revitimização. E aí tem toda essa questão. Além disso, além dos números que o tenente informou, existem muitas mulheres que nem chegam aí à delegacia. Quantas estão sendo por vergonha, pela questão da classe social, da exposição. Né? Necessidade de aprovação por alguém. E tem outra dificuldade também. A gente recebe na delegacia várias denúncias do 180, que é o Disque Denúncia Nacional, onde a equipe... né, 180, né? Vamos registrar bem esse número. O 180 então, é o Disque Denúncia. Aí vamos supor, um vizinho ou o próprio familiar denuncia aquela situação de violência, a equipe desloca-se para investigar e não conversar com essa vítima, ela nega tudo. Não, aí, então, a gente, muitas vezes, de olhar, né, com a experiência, né, tenente, a gente consegue ver, está diferente o comportamento. Certamente, ela é vítima, mas ela nega. E diante da negativa dela, aí ninguém quer se envolver. O vizinho, os familiares, não quer se envolver, não quer se expor, e acaba que a gente fica engessado para poder auxiliar, ajudar essa... E é bom a gente pontuar que a lei ela vem para proteger não só a questão da agressão física em si, né? Nós estamos começando a entrar psicologicamente, né? A questão financeira também, patrimonial, né? Sexual também, que às vezes, muitas vezes a mulher acha, o homem está forçando até uma prática sexual dentro de casa, é uma violência doméstica. Né? Então, tá pondo ela para assinar contrato que ela nem sabe o que é, do que se trata. É uma violência doméstica. São 5 tipos de violência, né? Conforme a senhora está falando, né? A física, a moral, a sexual, a patrimonial. Tu falta psicológica. Né? A psicológica acho que é a maior, de maior quantidade, né? Bate o recorde. Bate o recorde. Né? Mas, infelizmente... E é a de mais difícil apuração, mais difícil. Né? Às vezes, a mulher, em sua grande maioria, né? Nem às vezes, ela não sabe, ela não se percebe que está sendo vítima. Não é? Ela acha que é normal. E aí entra naquilo que a senhora falou no início da sua carreira, né? Você fica, olha, mas está errado. Não. A gente está vendo, né? Está vendo, às vezes, até o laudo médico já está apontando, mas ela insiste em dizer que nada aconteceu. Isso. Né? Mas eu vejo, e aí tem uma expressão nova que eles usam hoje, que é até por exemplo, gaslighting, que é sobre essa questão
né, emocional, psicológica, que muitas das vezes o homem tenta colocar na cabeça da mulher que ela está errada, né? Que ela, não, ela está vendo coisa, não, mas eu faço isso por amor. Então, assim, isso, e naquilo ela vai criando uma fantasia, até onde isso é realidade, até onde isso, né, isso não é verdade. E aí ela começa a se achar impotente, começa a achar... E depois da agressão, seja ela qual for, ele manda flores. Ele manda flores, aí diz ela que vai mudar. Aí fica nisso, né? Nessa rotatividade aí. Mas então, Tenente, vamos avançar um pouquinho mais para essa questão do sistema, né? A gente precisa... Por mais que, assim, aqui a gente está discutindo, os caras apontando as estatísticas, mas a gente precisa pensar assim, essa mesa, qual clareza que a gente pode trazer prática, né, para as pessoas, para combater isso, assim, porque tá, como você falou, tá um pouco fora, às vezes, do alcance do sistema operacional. Ele vai, por que o sistema, às vezes, não chega a tempo e até onde as pessoas podem ajudar que isso seja uma forma mais efetiva? Hoje, praticamente em todos os lugares, em todos os municípios, a gente trabalha com a ideia de rede. E essa ideia, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque não existe protagonismo de nenhum das instituições. A Polícia Civil tem a atribuição dela de muita importância, recebendo essas mulheres. A maior parte das delegacias hoje no estado de Goiás, inclusive em umas, nós temos uma sala específica para isso, que é uma sala lilás, ou seja, com uma estrutura diferenciada para receber essas mulheres. A partir do momento que ela manifesta, ela solicita essas medidas, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário. Lá o juiz já decide pela concessão das medidas protetivas. E aí a gente vê a diferença. Isso existe também em estudos. Em umas está de parabéns com a sua estrutura, com a doutora Mônica atuando de forma bem célere. Ou seja, chega a solicitação, em alguns casos, dentro de 1 hora, 2 horas, a medida protetiva, a decisão já está chegando até a Polícia Militar. A gente já entra em contato com essa mulher, já informa para ela os contatos emergenciais, para que ela possa, porque nesse momento, é um momento muito crítico, do momento que o homem é intimado a decisão, sabe que tem a decisão, então ali é um momento que ele pode tomar algumas decisões devido às emoções e assim por diante. Então, assim, hoje em umas essa mulher está segura. Em termos de esforços institucionais, e esse diálogo ele está andando bem. Então, assim, é claro que a gente precisa melhorar muito em pontos específicos. E você acha que às vezes a mulher pode deixar de fazer essa denúncia por medo dessa situação ainda não bem amarrada, né? Assim, eu vou para lá, mas esse homem depois vai vir mais agressivo. Os números, quando a gente apresentou os números aqui de se a gente pode ampliar isso para o Estado, que são números que a gente tem, a gente percebe o seguinte: por que essas mulheres aumentou em torno de 200%? Vamos dizer assim, quase 200%. Porque essas mulheres, de alguma forma, esse pode ser um dos motivos, estão entendendo que todas essas reformas legais e a estrutura do Estado está sendo capaz de gerar segurança para elas. Então, pode ser uma das explicações para isso. Essas mulheres estão mais escolarizadas, mas isso também não é certeza. Por quê? Porque nós temos várias mulheres que não são escolarizadas, mas elas estão entendendo que elas vão ter o respaldo. Só para contextualizar, nos últimos 3 meses, somente a minha companhia, eu sou responsável por 45 municípios. Inicia aqui na região Nova Veneza, vai até Aragaças. Nós prendemos em torno de 40 homens por descumprimento de medida protetiva. Olha só uma das reformas legal que foram muito importantes. Foi a tipificação penal do crime de descumprimento em 2018, que cria o tipo penal e que se tornou mais severa a pena, agora em outubro do ano passado, passando de 2 a 5 anos.
Ou seja, aumentou muito. Olha só Então, como os que homens têm que ter essa consciência, tem né? que ter essa Desse- consciência que a pena do descumprimento é muito, às vezes, pior do que a pena. Própria- Já pensou se um próprio homem tem ato. uma medida protetiva porque ele cometeu uma via de fato? Uma contravenção penal com a pena de dias. Aham. E aí Ele vem a medida descumpre a medida protetiva, protetiva. porque o sentido da medida protetiva é esse. E aí eu gostaria até de aproveitar o momento e desmistificar, porque isso está no meio social como um mito, e às vezes muita gente orienta errado. Olha, medida protetiva, ela tem caráter civil. Ou seja, ela não gera antecedente, ela não gera nada. Saiu a decisão, o homem cumprindo ela, o homem ou a mulher, eu gostaria de lembrar isso também. No contexto de violência doméstica, tem aumentado o número de mulheres que têm medida como autoras. Mas aí vamos explicar, senão vai virar bagunça. Vamos explicar a situação. A mulher, ela comete crimes no contexto de violência doméstica e que estão, no caso, fundamentados na Lei 11.340, Maria da Penha, e na Lei Henri Borel, quando ela comete crime contra outra mulher. Então, por exemplo, está aumentando muito filhas contra mãe, netas contra a avó, e assim por diante. Então, nesses contextos, nós Relacionamentos homoafetivos. homoafetivos, tanto feminino como masculino. O STF decidiu recentemente, e nós temos em umas, talvez seja meio que assim, único, em todo o nosso batalhão nós temos 3 casos que foram concedidas medida protetiva para casais homossexuais masculinos. E a gente cumpre, a gente assiste da mesma forma. Então, o que acontece? Mulheres, elas podem cometer também, e nós temos vários casos aqui em umas, nessas condições. E geralmente injúria, ameaças e assim por diante. Agora, e se é a mulher contra o homem? Aí é Código Penal. Então, o homem que é vítima de violência nas suas relações, ele vai também procurar uma delegacia e a mulher vai ter... Agora, eu gostaria só de complementar essa questão da rede. E exemplificando em umas. Então, nós temos a Polícia Civil, nós temos o Poder Judiciário e o Ministério Público ali, já em primeiro momento. Nós temos a Polícia Militar sendo responsável pela fiscalização e o acompanhamento das medidas protetivas. E aí entra o que eu entendo ser a parte mais importante e que nós estamos dialogando com a vereadora para a gente melhorar isso, porque é um aprendizado, é um aprendizado institucional. Assistência social. O município, quando a senhora traz essa perspectiva de justiça, nós não estamos tratando do termo de justiça enquanto sistema de justiça, né, criminal e assim por diante. Então, justiça social, justiça como um todo. E aí nós entramos... O ideal, justiça ideal, né, de comunidade. E aí o que a gente percebe nisso? Que o município, ele precisa assumir um papel de grande relevância nesse enfrentamento. Porque as decisões, aqui em Umas, inclusive, elas são encaminhadas todas para o CREAS, para entrar em contato com essas mulheres, e tem sido feito um trabalho maravilhoso, os filhos, os acompanhamentos, e aí entra todo o sistema de assistência social e de saúde. Então, nós temos CREAS, CRAS, nós temos o Conselho Tutelar que de alguma forma também vai participar, nós temos a saúde, quando os casos, a vereadora lembrou muito bem os casos de drogadição, de drogas lícitas e ilícitas. As duas. E o nosso maior problema é com as drogas lícitas, ou seja, com o álcool, né? E assim por diante. E só para finalizar essa parte, a nossa preocupação com esses homens. Porque nos últimos 5 dias nós prendemos 4 homens aqui na região, entre Goianira, Trindade e Umas, e toda a minha região, 4 homens, e esses homens não tinham nenhum antecedente e descumpriram as medidas. Todos foram autuados em flagrantes. E eu vou lembrar uma situação, todos estavam instável emocionalmente. Instável, assim... E homens sem nenhum antecedente criminal, sem nenhum registro. Pai. Ou seja, poderia tomar decisões exageradas. Então, nós temos que também pensar nesse autor da violência doméstica. Josi, eu não sei sua frente religiosa, enfim, mas você acha que a igreja também ela pode entrar com
como um suporte, nesse caso em especial, e tanto assim, da família, dos homens, das mulheres, você acha que é um papel, né, independente de denominação, você acha que a igreja também... Olha, com certeza. Eu sou católica, apostólica, romana, sobretudo cristã, e respeito a todas as crenças. No caso da Igreja Católica, eu acho muito importante que hoje, o que é a família é o fundamento de tudo. E como que a gente mantém uma família de pé hoje? Sobre o poder de Deus, né? Então, se não houver Deus, a fundamentação da fé, a gente alimentar essa fé dentro da nossa família, a família não vai para frente, porque o mundo está cheio, né? Cheio de, como que eu vou falar? Diversidades. Falar espiritualmente, cheio de inimigos. Inimigos. E no caso da fé católica, nós temos grupos de oração, grupos específicos para as famílias, para os casais, porque o casal tem que se fortalecer. Porque hoje também, falei do empoderamento, né, feminino. Mas o empoderamento trouxe também, parece que hoje qualquer coisa, vamos largar. Não tá bom, vamos largar. Vamos ser felizes, cada um do seu lado. Né? Então, isso também gera a questão da divisão da família. Eu não estou falando para aguentar tudo, né? Porque cada caso é o caso, mas tudo, a família é a base de tudo. Eu acho que a igreja, sobretudo a fé, pode ajudar, sim, nessa questão de melhorar esse ambiente familiar, melhorar esse relacionamento. Agora, voltando à questão do colega que falou do assistencialismo social, e aí eu já vou para a política pública, né? Eu tenho o prazer de informar nesse momento, até agradeço mais uma vez, como a senhora falou, é por Deus, né? Então a gente tem que divulgar as ações boas, assim como o tenente falou. Nós vamos desenvolver lá na Câmara, a partir do dia 10 de fevereiro, se eu não me engano, não é, Kelly? Eu acho que é essa a data mesmo. Nós vamos implementar na Câmara Municipal de Umas a Procuradoria Especial da Mulher. Participei da inauguração de uma na cidade de Uruano, minha terrinha natal, né? Então, e realmente é um grande avanço social, justiça social, parabéns. E eu quero deixar claro aqui que não tem a função da Procuradoria apenas assistir às vítimas de violência doméstica, que qual que será o nosso papel? De encaminhar as vítimas que nos procurarem, as mulheres, para os órgãos competentes, né? Mas também a gente tem o intuito de conscientizar os homens, a família, do que isso, de não praticar mais essa violência, de trabalhar neles emocionalmente, né? A questão psicológica também do porquê que eles estão fazendo isso. Porque muitas das vezes o marido que agride a mulher viu o pai agredindo a mãe, o vô agredindo a avó e assim por diante. E a mulher que também é vítima viu a mãe sendo agredida, é uma sequência, né? Então vamos quebrar esse ciclo. Então acho que vai ser um marco aqui na cidade de Umas, me coloco à disposição de todos, não só das mulheres, dos homens, da família, de quem quer, né? Qualquer outra pessoa. E eu quero trabalhar muito essa questão da conscientização, né? Levando com palestras lá no plenário da Câmara, onde for possível, para trazer isso. Outra questão que eu acho importante também... E essa sala é dentro da Câmara? Dentro da Câmara. Lá nós não temos, infelizmente, não tem espaço físico para fazer, o correto seria uma sala específica. Mas nesse primeiro momento vai ser no meu próprio gabinete. Nós vamos criar um ambiente humanizado para poder receber e acolher essas mulheres. E acho que vem muita coisa boa por aí. Acredito também. Nossa, é um grande avanço para a nossa cidade. E a gente vê também o problema em relação aos filhos, né? Nossa, então, com assim, certeza. Essa rede de apoio, ela precisa estender aos filhos, porque o filho de um agressor, provavelmente a tendência dele também é ser um próprio agressor, né? E ele pode querer também mais à frente, se ele cresceu vendo o pai nesse ambiente de violência doméstica, ele pode querer se vingar do pai. Então a tragédia fica muito maior. Eu já trabalhei com um caso, que no caso não foi o pai, foi o padrasto. O filho viu a mãe sendo agredida de forma pesada pelo padrasto, e teve um momento que ele foi e matou o padrasto. Nossa. Acabou com a vida do menino. 17 para 18 anos, trabalhador também. Então, assim, olha o que faz, né? A consequência. E nós temos na verdade, uma lei recente que estabelece uma pensão, né, para as vítimas, os filhos do feminicídio. Então, que eu acho que é um salário mínimo,
Parece isso é recente. E eu até conheço tenho uma amiga que a mãe foi vítima quando ela era criança e o pai imediatamente suicidou, inclusive. E essas crianças ficou ela e a irmã sem nenhuma assistência. Ela falou, por Deus, porque a avó ainda ajudou, a avó materna, né? Porque a parte paterna também foi um conflito danado. E ela falou assim, eu fiquei totalmente desassistida. Eu falei, gente, mas não tem nada. Ainda fiquei assim, mas o sistema, até hoje, o sistema não enxergou isso. Não, aí agora recente foi aprovada uma lei que concede, né, essa pensão até os 18 anos dessas vítimas. Então já é mais uma tentativa aí do Estado talvez não é a preventiva, né, na verdade, que isso realmente é muito difícil, mas é uma tentativa de acolher e diminuir os prejuízos, né, que é dessa situação. E agora eu quero fazer uma pergunta assim, bem radical, de um condena e absolve, assim. Na posição de Carlos e não tenente, você acha que um homem que comete um feminicídio nessa atrocidade, por exemplo, esse que a Milena, não sei nem se sobrevive, essa que teve as 2 pernas amputadas, né? Parece que está evoluindo, mas vários e vários esses casos, desse outro que puxa a moça lá pelo cabelo e joga do 10º andar, imagina que loucura. Esse outro que eu trabalhei num caso em Formosa, inclusive, que eu era juíza do Tribunal do Júri, e aí assim, eram vários, e do homem não só agredir, não só bater, mas ele ia e exterminava, degolava. Então, eu tinha pesadelos com esses processos, quando eu terminava os julgamentos, eu falei, meu Deus, como assim pode ser tão agressivo, né? Porque a minha vontade, como humana, mas que a lei me impedia, era falar assim, então, prisão de morte para você também. Nossa, isso aí é polêmico, hein? Carlos, agora é o Carlos, não é o tenente. Carlos, prisão perpétua, prisão de morte. A gente sabe que constitucionalmente isso não vai passar. Não vai passar. Mas a vingança, assim, como da justiça na nossa mão, não dá vontade? Aí vai ficar em silêncio. Não, eu vou me posicionar. Tá. Eu não tenho uma postura tão, vamos dizer assim, agressiva. Nem se fosse sua filha. Olha, não, com certeza. Eu até lido com essa questão envolvendo esse exercício que a gente faz e que no meio social se faz muito. E se fosse sua filha? Sim. E se fosse sua mãe, se fosse sua esposa, no diversos contextos? Eu não consigo imaginar essa situação, então não dou conta de fazer esse exercício. E eu continuo mantendo uma posição menos vingativa. Olha, estou falando com pessoa menos vingativa. Eu não dou conta de fazer esse exercício. Então eu te perguntaria o que Jesus faria, né? Eu não daria conta de fazer esse exercício em relação a isso. E então eu não tenho uma resposta, eu não vejo como para alguns autores chamam isso de vingança estatal, de passar daquilo que além que de hoje, a partir de diversos diálogos, já chegaram. Por exemplo, nós temos aí um endurecimento da pena para o feminicídio, né, e assim por diante. Então eu entendo que nesse momento, é claro que eu tenho essa posição hoje, posso mudá-la amanhã e assim por diante, mas por enquanto eu entendo que ainda o que nós temos e que nós temos avançado é o suficiente. Se a senhora me permitir, eu gostaria só de... Até pro final, isso. Aí você já deixa eu já vou já aproveitar da manifestação anterior, da pergunta que a senhora fez e o posicionamento da colega, da Josi, em relação aos espaços de acolhimento. Os espaços de acolhimento, seja ele no ambiente da assistência social do município, seja ele nos ambientes da iniciativa privada, das empresas e como um todo, e dos ambientes religiosos. Eu vou tentar não polemizar muito a situação, mas é um exercício que a gente está fazendo. Nós tivemos um encontro na cidade de Goiás, agora recente, só com mulheres evangélicas. Foi um encontro com
torno de 300 mulheres, 200 mulheres, e temos indagações em relação a isso, temos provocações em relação a isso. E nós estamos percebendo alguns movimentos nesse sentido. A igreja é um espaço de acolhimento, porém nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Há algumas críticas que a gente ouve e que nós, enquanto representantes do Estado, servidores do Estado, com as nossas atribuições, nós temos que ter cuidado, e isso já está sendo aproveitado dentro das igrejas. O que acontece? A mulher é vítima de lesão corporal, de diversos tipos de violência, e a autoridade religiosa à frente diz: não, irmã, vamos orar, vamos isso. Já temos um levante hoje de que, não, vamos orar sim, mas vamos ter ação, vamos acionar os meios para que esse homem pare. Porque senão nós continuamos, a mulher, essa submissão, essas violências, e, vamos dizer assim, homologadas por uma instituição religiosa. Então, não, eu não vou porque eu só vou ficar na oração. Eu já estou apanhando há 10 anos, 15 anos e só na oração. Pois é, então nós precisamos ter uma postura, uma posição em relação a isso. Então hoje vários líderes religiosos já se manifestam em relação a essa situação. Olha, essa pessoa, não é só oração não, agora é o Estado mesmo agir. E assim por diante. Esse irmão tem que parar. Então, é um exercício que envolve todos nós. Enquanto pessoas, enquanto parceiros e parceiras, mas então também enquanto instituição, né? E seja ela qual for, seja uma instituição pública, seja uma instituição privada, uma instituição do terceiro setor, alguma coisa assim. As empresas também, nós não temos mais tempo, mas as empresas também podem ajudar muito nesse processo. Uau. Olha, por quê? Se nós pegarmos, eu vou pegar os CREAs que eu tenho contato. Temos 300 mulheres que têm medidas protetivas. Quantas delas conseguem o serviço no CREAS? O serviço está disponível. E às vezes a coordenadora do CREAS, chefe da assistência social, sofre com isso. Por quê? Porque não tem demanda. Mas aí você fala assim, é culpa da mulher que não está indo procurar. Mas você não vê os desafios dessa mulher que trabalha, não pode pedir licença para ir ser atendida. Por quê? Porque senão vai correr o risco de ser demitida. Tem criança para cuidar, tem criança para levar para a escola. E a gente não observa isso, essas dificuldades, esses desafios, essas limitações que essas mulheres têm ao serviço. Vamos ter que conversar com você. Então, gente, muito, eu sei que o tempo está acabando. Temos condições de falar isso aqui por um bom tempo, tá bom? Mas acho que seria isso. Agradeço a participação, pode despedir. Olha, a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto. E até me empolgo falando sobre o assunto. Não sou o policial responsável por acompanhar e fiscalizar a medida protetiva. A gente está buscando parcerias com os municípios para poder fazer com que essas redes de enfrentamentos realmente sejam efetivas. São desafios, temos muitas limitações, mas vamos vencer. Isso aí. Josi, despede também. Tá. Nós estamos caminhando para o fim. Baixar. Então, te agradecer pela sua participação. Então, eu quero também agradecer a todos os ouvintes pelo convite. Foi um prazer estar dialogando aqui com meu colega da Polícia Militar. Foi muito bem na sua pontuação e me colocar à disposição. Eu acho que o caminho é esse, de dialogar, a gente vai trocando ideia. E agora, estando dentro da Câmara, eu acho que eu posso ajudar muito. Acredito muito na conscientização, achei muito importante o que o senhor falou a respeito. Realmente, a Mislene do CREAS até me falou, não está tendo procura. Foi importantíssimo isso, mas por quê? Aí me surgiu uma ideia aqui na minha cabeça. Ele vai trabalhar essa psicologia. Isso, porque a gente, geralmente, a gente encaminha as vítimas para fazer um acompanhamento psicológico no CREAS. Mas se elas não vão, como que vai ofertar essa assistência? Aí, o que passou pela minha cabeça agora? Aí precisava de uma estrutura melhor, trabalhar melhor isso aí. Se a vítima não vai, se as mulheres não vão até o CREAS, então que o CREAS, os profissionais formem uma equipe e vão até essas, talvez possa ser uma saída. Agora, uma questão que ele falou, e é importante ponderar aqui também,
as mulheres muitas vezes se mantêm nesse ambiente de violência doméstica porque não tem para onde ir, dependem dos maridos. Hoje o Estado oferece por um ano e meio, mais ou menos, o aluguel social, tá? Para que a vítima possa se restabelecer, né? Comprovando a vulnerabilidade dela. Isso é de imediato? Isso demora? Como que funciona? Então, aí tem os trâmites, eu não sei te falar quanto tempo que vai nisso. Mas o próprio sistema já encaminha o pedido Já encaminha. de solicitação. Agora, na Procuradoria, aqui na Câmara, a gente pretende integrar, trabalhar com uma rede integrada e também, futuramente, estruturar isso na questão das mulheres que desejam se tornarem independentes, conseguir um emprego, a gente poder encaminhar os currículos das interessadas para as empresas das nossas cidades, que aqui, né, para poder dar uma alavancada nisso aí. Ótimo. Tá bom? Muito bom. Eu achei que ia ter o bate-volta aqui, eu ia já estava ansiosa. Eu ia perguntar, mas nós estamos acabando. E aí, você daria pena de morte, Júcia? Ai, de morte não, ó, vou ser bem sincera. Não sei se por eu só ser eu mulher, que abro a boca aqui. Não, né? mas na raiva, eu não sei, eu não consigo imaginar, eu sendo minha filha, um parente meu, eu não sei, não sou tão. Tenho até a sabedoria do colega, não vou mentir, não. Eu acho que eu. Tá bom, Tá bom, né? Tá bom. Ai, gente, então agradecer a participação do Tenente Carlos, da vereadora Josi. Acho que foi muito produtivo. Dessa daqui dá pra gente ter mais, né, Luísa? Vamos ter mais conversa sobre isso, que eu acho que realmente a gente precisa trazer luz, né? Nós precisamos trazer clareza para esse assunto, como nós falamos. Às vezes a vergonha de expor, a mulher num primeiro tapa, ela de repente ela fica ali acanhada, envergonhada, e eu acredito que realmente ela precisa falar para uma amiga, começar a falar, que seja para a liderança religiosa também, né? E essa situação precisa se expor. Acho que onde chega a luz, onde chega a clareza da situação, a tendência é se resolver de uma melhor forma, né? E não chegar aí nessas piores situações. Então, eita, meu telefone depois no modo avião, Luísa. Mas eu quero agradecer a todos que participaram e entender também que, assim, se a gente for levar para um plano espiritual, a gente abordou um pouco essa situação, e a gente, que essas mulheres e esses homens, né, eles sejam levados a ter uma intimidade com Deus. Porque eu acho que a partir do momento que Jesus realmente entra na nossa vida, não tem como se agredir, não tem como você colocar qualquer outra pessoa ali em situação de risco, né? Se Jesus realmente entra para governar a nossa vida e nos dar a direção, eu creio que realmente a nossa sociedade vai ter, né, assim, realmente uma verdadeira lugar aí que Deus tem para nós. Então, que a gente possa falar mais de Jesus também, né? Que a gente possa levar mais ao conhecimento das pessoas o que a Bíblia nos traz, que lá está muito claro. Homem, amai a sua esposa. Esposa, se submeta ao homem, mas desde que o homem te ame. Porque o homem que ama, ele não vai agredir, ele não vai maltratar, né? E a gente precisa entender que, assim, espiritualmente também tem um domínio próprio que só o Espírito Santo pode nos trazer, né? Que eu acredito que evoluir nessa questão espiritual também pode fazer com que a nossa sociedade tem aí a gente tem esperança, né, de que nós teremos uma sociedade que Deus tem para nós. Eu falo, seja feita a sua vontade, Deus, assim na terra como é no céu. Então eu tenho certeza que a partir de Deus a gente consegue isso daí. Mas temos, né, os meios que sejam institucionais para que essa mulher venha buscar, né, esse suporte, essa direção, porque Deus não tem para nós, né, essa violência, Deus não tem para essa mulher que ela se submeta, né, em termos de saúde física e psicológica. Então, que ela possa entrar no quarto dela. Eu acho que essa mensagem não é só sobre uma instrução do que fazer, mas é também uma instrução de cura, para que ela possa entrar, né, agora nesse quarto, se essa mulher estiver nos ouvindo, e que ela possa ouvir a voz de Deus no coração dela, para que decisões importantes sejam tomadas e que ela tenha confiança
mais do que no Estado, né, que nós estamos vendo que já existe um aparato aqui para acolher, mas que ela tenha confiança na voz de Deus e na direção que Deus tem para a vida dela. Né? Então, agradecer aos nossos ouvintes, obrigada aí a todos e na próxima quinta, a nossa Mesa da Justiça. Eu sou Dayana Martins e encerramos aqui o nosso encontro Vítimas do Amor. Onde está a justiça em um país que mata suas mulheres? Curados que têm sede de justiça, eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor.